Bom dia, pessoal. Bem, agora a gente vai fazer aqui juntos um exercício onde a gente vai ver como se calcula os valores de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos na prática. E a gente vai ver a influência da prevalência da probabilidade pré-teste sobre a performance do teste que está sendo avaliado. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos dizer que a gente tem uma doença, e essa doença, para você fazer o diagnóstico, você tem que fazer um exame que é muito complicado. Ele é caro, ele dá trabalho, ele demora. Não é um exame bacana nesse sentido. Então a gente está pesquisando agora um novo teste para substituir esse que até então é o padrão ouro. Um teste que é mais barato, mais rápido, mais fácil de fazer, que vai permitir que a gente cuide melhor da sociedade em maior escala, diminuindo custos, acelerando o diagnóstico e tudo mais. Então, vamos imaginar que a gente vai testar, a gente vai avaliar esse novo teste, comparando ele com o padrão ouro. Tudo bem? Então, o padrão ouro é o que vai dar o gabarito, digamos assim, né? As respostas de se a pessoa tem ou não tem a doença de fato. E a gente vai comparar um novo teste em função disso. Então, a gente tem o teste, ele tem as características intrínsecas, que são a sensibilidade, nesse caso de 90%, e uma especificidade de 80%. Vamos imaginar que a gente vai estar lidando com populações de 1.000 pessoas. Então, digamos que tem duas populações. Primeiro, a população A. Nessa população, essa doença tem uma prevalência de 10%. Tudo bem? Então aqui a gente tem a tabela, onde a gente tem se a pessoa tem ou não a doença, se ela é portadora da doença, sim ou não, e o resultado do novo teste que a gente está fazendo. Se o teste é positivo ou se o teste é negativo. E aqui nas pontas a gente soma os valores. Eu vou colocar o número aqui do lado das letras para a gente entender o que cada uma significa. Aqui embaixo vocês veem algumas fórmulas, elas estão aqui só para fins de lembrete. O mais importante é você entender o conceito e como se calcula, e não memorizar a fórmula. Porque se algum dia também alguém te der uma tabela, que é um pouco diferente dessa configuração aqui, se você usar uma fórmula estática, você pode se confundir, mas é importante entender o conceito. Até porque também, falando até de questões de ordem prática, da vida real e até questões de prova disso aqui, a maioria das vezes a grande questão não é você calcular um número, é você entender como que se influencia, como é a performance, o que piora um, o que aumenta outro, e entender o conceito propriamente dito, e não fazer o cálculo mecânico. Então é muito importante você entender as ideias e não simplesmente memorizar uma fórmula. Bem, vamos lá. Então a gente tem aqui essa tabela. A gente sabe que essa população tem 1.000 pessoas. Então aqui no total, se a gente somar tudo, a gente vai ter 1.000. Muito bem. A gente sabe que nessa população, 10% das pessoas têm a doença. Se 1/10 de 1.000 tem a doença, então a gente sabe que 100 pessoas têm a doença. Aqui, ó, portador da doença, sim. A gente sabe que aqui, 100 tem a doença. Consequentemente, 900 não tem a doença. Deixa eu só checar se a gravação está correndo certinha. Está correndo certinho, beleza. Perfeito. Bem, agora a gente vai usar os valores de sensibilidade e especificidade. Como é que funciona? Bem, sensibilidade. O que é sensibilidade? Sensibilidade é, se eu pego uma pessoa que tem a doença e eu aplico o teste, qual é a probabilidade do teste vir positivo? Nesse caso aqui é 90%. Pois bem, isso significa que de 100 pessoas que têm a doença, o teste vai apontar como positivo 90 delas. Consequentemente, 10, o teste vai vir falso negativo. Bem, e a especificidade? Especificidade é quando você pega as pessoas que não têm a doença, que são saudáveis, qual é a probabilidade do teste vir negativo? Bem, a gente sabe que tem 900 pessoas que não têm a doença. Quando a gente aplica o teste, dessas 980 pessoas terão um teste negativo.
Então a gente vê aqui pessoas que não têm a doença com teste negativo. 80% de 900 é 720. Consequentemente, dessas 900 pessoas, 180 vão ter um teste falso positivo. Qual foi o total, então, de testes positivos, tanto verdadeiros positivos quanto falsos positivos? Bem, 90 mais 180, 270. Qual foi o total de testes negativos, tanto falsos negativos quanto verdadeiros negativos? Bem, a gente tem aqui 10 mais 720, 730. Somando esses dois, 1000. Somando aqui, 1000. Perfeito. Então, a tabela está preenchida. Vamos só confirmar se está tudo certo. Sensibilidade. Probabilidade de uma pessoa que tenha doença ter um teste positivo. Pessoa que tenha doença com teste positivo. 90 dividido por 100, 90%. Perfeito. Especificidade. Quem não tem a doença ter um teste negativo. 720 sobre 900, 80%. Valor preditivo positivo, também chamado de probabilidade pós-teste. Ou seja, se o teste vir positivo nessa população, com essa prevalência, qual é a chance desse positivo ser verdadeiro? Bem, são os verdadeiros positivos, ou seja, pessoas que têm a doença e o exame deu positivo, 90, dividido pelo total de testes positivos. 90 dividido por 270, que equivale a 1/3, que dá aproximadamente 33%. Valor preditivo negativo. Ou seja, nessa população, se um teste vier negativo, qual é a chance de fato a pessoa não ter a doença? Então são os verdadeiros negativos, que no caso aqui 720, dividido pelo total de negativos, que é 730. E isso aqui dá um minutinho, só para fazer a conta. 98, aproximadamente 98,6%. O que significa que se você, quando um exame, nessa população, quando o exame vem positivo, a chance dessa pessoa de fato ter a doença é de 1/3. Só que quando o teste vem negativo, a chance dela de fato não ter a doença é de 98,6%. Então perceba que nessa população aqui, esse teste, apesar de não ter uma capacidade tão boa de confirmar, tem uma capacidade muito grande para excluir. Não confunda valor preditivo positivo e valor preditivo negativo com sensibilidade e especificidade. Qual é a diferença entre os dois? Sensibilidade e especificidade são inerentes do teste, eles tendem a não mudar em diferentes posições. O valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo, eles consideram todos os resultados, tanto verdadeiros quanto falsos, e eles dependem da prevalência. Isso vai ficar mais claro quando a gente for aqui para o exemplo da população B. Então agora a gente vai para uma outra população aplicando o mesmo teste, com a mesma sensibilidade e a mesma especificidade, uma população também de 1000. População B, na qual a prevalência dessa mesma doença não é 10%, que nem na população A, é 1%. Vamos ver o que essa diferença de prevalência impacta na performance do exame. Pois bem, a gente sabe então que a gente tem uma população de 1000, então aqui 1000. A gente sabe que 1% dessas pessoas tem a doença. 1% de 1000 é 10. Então a gente sabe que o portador da doença são 10. Consequentemente, 990 não tem a doença. A gente sabe que o exame tem uma sensibilidade de 90%, então quando a gente aplica nas pessoas que têm a doença, 90% o teste vai vir verdadeiro positivo, ou seja, 9, e 1 vai vir falso, negativo, 1.
A gente sabe que o exame tem uma especificidade de 80%, que significa que quando a gente aplica o teste numa pessoa que não tem a doença, 80% vai vir negativo. 80% de 990 é 792. Deixa eu só fazer conta aqui. Consequentemente, 990 menos 792, 198 pessoas que não têm a doença vão vir com um teste falsamente positivo. O total, então, de testes positivos, nessa linha aqui, ó, total de testes positivos é 9 mais 198, 207. O total de testes negativos é 1 mais 792, 793. 207 mais 793 dá 1.000. 10 mais 990 dá 1.000. Perfeito. Preenchemos a tabela. Então vamos revisar aqui para ver se os conceitos estão batendo. Sensibilidade. Se você aplicar o teste numa pessoa que tem a doença, qual é a chance do teste vir positivo? 9 tem a doença, teste positivo. 9 em 10, 90%. Beleza. Especificidade. Pessoa que não tem a doença, o exame dá negativo. 792 dividido por 990. 80%. Perfeito. Agora vamos ver os valores preditivos. Valor preditivo positivo. Quando você pega todos os positivos que aconteceram, qual é a chance desse positivo ser verdadeiro? Bem, tem 9 verdadeiros positivos num total de 207 exames positivos. Então 9 dividido por 207. 9 dividido por 207. O que dá aproximadamente 4,3%. Valor preditivo negativo. Quando você pega todos os exames negativos, qual é a chance desse negativo ser verdadeiro? Então, quando você pega todos os negativos, qual é a chance desse negativo ser verdadeiro? Então, 792 dividido por 793. 792 dividido por 793, que dá aproximadamente 99,87%. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Mesmo teste, com mesma sensibilidade, mesma especificidade. O que mudou aqui é a prevalência nas populações. A população A tem uma prevalência maior, a população B tem uma prevalência menor. Na população A, que tem uma prevalência maior, o valor preditivo positivo do teste, ou seja, quando você recebe um exame, um resultado positivo, qual é a chance desse positivo ser verdadeiro? Era 33%. Agora, na população B, que a doença é ainda mais rara, a chance de uma pessoa ter a doença é ainda menor. Quando um resultado positivo chega para você, a chance dele ser verdadeiro é 4,3%, é muito menor. Então perceba que com uma diminuição da prevalência, o valor preditivo positivo diminuiu. Ou seja, a capacidade que esse exame tem de confirmar o diagnóstico diminuiu, porque a doença se tornou mais rara, então aumenta a chance de um positivo que aconteceu ser um falso positivo. Tudo bem? Bem, vamos ver agora a especificidade. A gente tem aqui que quando a prevalência era de 10%, o valor preditivo negativo, ou seja, quando você recebe um resultado de exame que é negativo, qual é a chance de fato, esse resultado ser verdadeiro? Era de 98,6%, já era bem alto. Quando a doença se tornou ainda mais rara, ou seja, diminuiu-se a prevalência, esse valor preditivo negativo subiu para 99,87%. Como o valor já era muito alto, numericamente ele não subiu tanto, mas perceba que quando a doença se tornou mais rara, quando a prevalência diminuiu, a capacidade do exame de afastar o diagnóstico, ou seja, vindo um resultado negativo,
a chance de fato esse resultado negativo estar correto aumentou, porque a doença se tornou mais rara, entendeu? E é assim que a prevalência influi nos valores preditivos positivos e negativos. Uma coisa que você pode experimentar também é você repetir esse exame, fazendo com outros valores de prevalência, ou então depois trocando a sensibilidade e especificidade, para você ver como que eles interferem na performance dos testes de outras maneiras. Mas os conceitos mais importantes foram explicados aqui nesse exemplo. Tudo bem, pessoal? Podem deixar dúvidas nos comentários.